10h23, o ex-presidente Lula, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, trocaram farpas ontem. Lula disse que Lira quer tirar o poder da presidência da República e o comparou ao imperador do Japão. O petista alertou também para possíveis riscos do sistema semipresidencialista. O chefe do Legislativo respondeu dizendo que a fala de Lula era grosseira e desinformação. A gente vai falar um pouquinho disso, do ambiente político em geral, com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Tudo bem, deputado? Bom dia, hein? Tudo bem, bom dia. Eu queria começar perguntando ao senhor sobre de que forma o futuro presidente, seja ele quem for, vai fazer para tentar desfazer aquilo que foi feito em termos de orçamento secreto e se isso efetivamente transferiu ao presidente da Câmara, seja ele quem for, um poder que pode ser tido como o poder de um imperador, né, guardando as devidas proporções. Olha, Rafael, não, eu acho que é claro que nesse confronto entre o parlamento e o poder executivo, que não vem de hoje, vem lá de trás, né? Até o governo do próprio presidente Fernando Henrique, as relações, elas sempre foram relações difíceis na execução orçamentária, sempre se utilizou o contingenciamento do orçamento, mesmo quando não havia frustração de receitas, para limitar a liberação dos recursos aprovados de forma definitiva pelo parlamento, sancionado pelo presidente, para ter um jogo de troca, né? Vai se liberando. E em momentos onde o governo está fraco no parlamento, o parlamento foi impondo algumas restrições, alguns avanços que eu acredito que foram importantes, principalmente a discussão sobre orçamento impositivo, que é muito mais que discutir emenda, né? Qualquer democracia séria, o presidente não tem um orçamento autorizativo, que aí sim dá ao presidente da República um poder imperial. Mas avançou-se primeiro em emendas impositivas individuais, depois nas de bancada, e quando se aprovou a de bancada, se aprovou a regra, vamos dizer assim, o guarda-chuva do orçamento impositivo, que até hoje não foi regulamentado, né? E nesse processo acabou que a comissão de orçamento, a comissão mista e o plenário do Congresso aprovaram a separação dos recursos que eram aprovados por indicação parlamentar dentro do orçamento e a parte do governo, das despesas livres, das despesas discricionárias. Aí que vem o tal do RP9. O RP9 é uma criação proposto pela própria consultoria da Câmara, exatamente para expor o parlamento a uma pressão de demanda por recursos do orçamento. Então, se separou, porque sempre existiu, não nos valores atuais, dentro das discricionárias do governo, uma negociação entre o relator, os líderes e o parlamento com o governo, de todos os governos, onde uma parte era sempre de demandas para o fechamento de acordos para aprovação do orçamento. E os valores foram crescendo, então a comissão, os consultores propuseram, e foi muito bom, porque agora nós podemos discutir de forma mais transparente, até porque o grande problema da emenda de relator, Rafael, é a falta de regra. É a falta de regra impessoal, como manda a Constituição, em relação às emendas individuais e de bancada. Que eu acho que esse é o debate que os presidenciáveis deveriam fazer. Não é limitar a participação do parlamento nesse debate. Não é deixar de compreender que em qualquer democracia no mundo há, sim, uma participação do parlamento na indicação dos recursos, e mais ainda num sistema distrital como o britânico, como o americano. Agora, na hora que o presidente da República, junto com o presidente da Câmara e do Senado, passam a ter os três em conjunto um poder imperial, porque o poder imperial não é só do presidente da Câmara, porque quem executa a emenda no final é sempre o poder executivo. Se o poder executivo começa a criar dificuldade, regras para a liberação do recurso, vai ter sempre na mão dele a decisão final. É claro que o presidente Bolsonaro, porque não gosta de cumprir esse papel, delegou tudo ao parlamento. Delegou tudo ao ministro da Casa Civil, que é muito competente, o ministro Ciro Nogueira, junto com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu acho que o grande problema é que você acabou dando uma liberdade para que você tenha dois orçamentos. O orçamento do Poder Executivo e o orçamento dos parlamentares em relação a estados e municípios. Então, isso que eu acho que está errado, porque nós temos um orçamento nacional, o orçamento nacional deveria estar afeto à política
pública nacional. Dentro do guarda-chuva das políticas do governo eleito, de forma democrática, você deveria ter, sim, a indicação do parlamento de priorização baseada em regras. O problema hoje, até tem uma matéria ontem, mostrando que de todo o orçamento secreto, 7%, quase todo, né, desse orçamento está na mão de 7% dos municípios. Porque como você não tem uma regra, tipo, por exemplo, vamos construir creche. Quem são os municípios que têm mais demanda por creche, que estão com mais defasagem? Aí vai se criar uma regra, tem lá 1.500 municípios. Então você vai priorizar dentro da política nacional, os deputados coloquem recursos, os senadores, nesse programa do governo de redução mais rápida, de um equilíbrio do número de vagas de creche. O problema é que hoje, da forma como ficou, primeiro, os parlamentares são de classe A e classe B. Quem está próximo ao presidente da Câmara recebe os recursos da emenda de relator, quem não está, não recebe. Isso já gera um erro, a falta de impessoalidade. E depois, você não tem uma regra onde o orçamento nacional seja feito para reduzir desigualdades, né, em todo o Brasil. Então, eu acho que esse é o grande problema, eu acho que esse deve ser o debate do presidente Lula e dos outros candidatos. Não é que eu vou tirar a possibilidade do parlamento indicar, mas o parlamento vai indicar dentro das políticas públicas que foram apresentadas pelos candidatos, claro, por aquele eleito, né, para executá-las durante os 4 anos do seu mandato. Eu acho que esse é o grande problema que a gente precisa transferir, acabar com o RP9 e transferir esses recursos para onde eles sempre tiveram, nas emendas individuais e nas emendas de bancadas, que ficam dentro do guarda-chuva das políticas nacionais, na política nacional do governo federal. Sim. Deputado, ontem o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, foi ao Supremo Tribunal Federal, de novo para reforçar o papel do parlamento na defesa das instituições, na defesa da democracia. De novo, a gente está discutindo que o Congresso Nacional e o Supremo vão zelar para que as eleições aconteçam mediante as regras existentes, para que o resultado seja o esperado. Ou seja, a gente a todo instante, o país a todo instante, tem de reafirmar algo que deveria ser um assunto já completamente pacificado e ultrapassado, né? O senhor imagina que nós vamos nessa toada até outubro, deputado? Olha, é uma agenda do presidente Bolsonaro. Aliás, temos que ser verdadeiro, desde antes da eleição. E essa discussão sobre a questão do recibo, do voto impresso, não é um debate exclusivo deles. Mas, nesse momento, né, acaba sendo um debate que vai estar sempre questionando o processo eleitoral, tentando criar algum tipo de perda de legitimidade de um sistema que elegeu a todos nós, elegeu o presidente Bolsonaro muitos anos como deputado e como presidente do Brasil. Né? Se o sistema tivesse problemas graves, certamente, e se ele tem razão quando ele diz que o esquema, vamos dizer assim, as elites não gostariam que ele fosse presidente, se tivesse fraude no sistema, certamente ele não teria sido eleito presidente da República em 2018. Eu acho que isso cria insegurança, agora mais do que insegurança no processo, insegurança, um impacto grande na economia brasileira, porque todo mundo que vai investir no Brasil fica olhando esses conflitos, né, e fica perguntando que Brasil nós teremos. Um Brasil que respeita as suas instituições, que respeita o seu processo eleitoral, ou vamos ter um país que caminha para ser mais parecido com a Hungria, com a Rússia, com a Venezuela, aqui olhando exemplos da direita e da esquerda, porque as ditaduras elas não escolhem a ideologia, estão de qualquer campo ideológico, né? Então, acho que isso é muito grave. Aliás, Rafael, eu até estava lendo um livro ontem do André Lara Rezende, tem uma passagem do Eugênio Goudin, que eu acho que é muito bacana. Eu fiz questão, quando eu lembrei que ia falar com você, de reproduzir essa frase, que eu acho que ela é do passado, mas ela fala muito do presente do Brasil. Ele diz o seguinte, eu vou até escrever aqui: o Estado deveria impedir que a liberdade fosse utilizada para matar a liberdade. Então, eu acho que é uma frase tão presente, mostrando que a liberdade ela tem que ter limites, e que ela não pode ser usada para limitar a liberdade dos outros ou para acuar o seu contraponto. O que o deputado Daniel Silveira fez, entrando um pouco nesse tema, foi tentar limitar o poder das instituições do Supremo Tribunal Federal. Em algum momento,
no passado, nos primeiros 2 anos do governo, o próprio governo tentando limitar, né, com a sua liberdade, o poder do parlamento. Então, acho que essa é uma frase, uma síntese tão perfeita, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente agride, não critica, mas quando a gente agride, quando a gente ataca, quando a gente ameaça as instituições democráticas do nosso país. Deputado, queria agradecer mais uma vez a entrevista do senhor, a atenção aqui com a CNN. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.